Vamos preparar esse pão integral com 5 sementes? Para este pão, eu usei farinha de trigo integral, fermento biológico, água, um pouquinho de açúcar, sal, azeite e 5 tipos de sementes. Vamos começar colocando o fermento para ativar com água morna, açúcar e deixo descansar por alguns minutos. Depois do fermento ativado, coloca-se o azeite e mistura-se bem. Antes de começar, deixei as sementes de girassol e de abóbora de molho por algumas horas. Esse é um detalhe simples que ajuda a deixá-las mais macias e evita que retenha a umidade da massa durante o crescimento. Agora vamos acrescentar o restante das sementes, uma a uma e misturando bem. Estou usando sementes de girassol, sementes de abóbora, linhaça, cânhamo e papoula. Misturo tudo para que elas fiquem bem distribuídas por toda a massa. As sementes vão deixar o pão mais saboroso, mais nutritivo e com uma textura deliciosa. Agora vou acrescentar o restante da água e aos poucos adicionar a farinha integral, misturando até formar uma massa homogênea. A farinha vai sendo acrescentada aos poucos. Continuo misturando até terminar todo o trigo. Quando a massa começar a ficar pesada e já não dá mais para mexer com a colher, é hora de usar as mãos. Assim, consigo incorporar toda a farinha, sentir a textura da massa e deixar bem homogênea antes de sovar. Agora é hora de sovar a massa. Esse é um passo muito importante, porque é durante a sova que a massa vai ficando mais lisa, elástica e bem estruturada. Não precisa sovar demais. Depois da massa pronta, vamos fazer uma bola e deixar descansar por alguns minutos. O trigo integral precisa descansar para poder absorver líquido e deixar o pão mais macio. E não esqueça de passar um pouco de azeite no recipiente para que a massa não venha grudar. O tempo de descanso da massa pode variar de acordo com a temperatura da cozinha. O importante é observar a massa e esperar que ela aumente de volume. Depois que a massa dobrou de volume, é hora de modelar os pães. Retiro o excesso de ar, trabalho a massa delicadamente e dou o formato desejado. Essa etapa ajuda o pão a crescer de maneira uniforme e a ficar com o acabamento mais bonito depois de assado. A forma já deve estar untada para evitar que o pão grude depois de assado. Coloque a massa modelada na forma, ajeite delicadamente e deixe crescer mais uma vez até aumentar de volume. Pincele a superfície do pão com um pouco de água e distribua as sementes por cima. A água ajuda as sementes a aderirem melhor à massa e deixar o pão ainda mais bonito depois de assado. Agora faço alguns cortes transversais na massa. Esses cortes, eles ajudam o pão a crescer de forma controlada durante o forno e evitando que ele rache em qualquer lugar. Além disso, deixo o pão com um acabamento muito mais bonito. E agora é só assar. E enquanto ele está no forno, a cozinha vai ficando com aquele cheirinho maravilhoso de pão caseiro, que lembra a casa de mãe, que lembra a casa de vó. Olha só como ele ficou depois de assado. A casca ficou bonita, douradinha e as sementes deram um acabamento muito especial. Agora chegou a melhor parte, cortar o pão. E olhem esse miolo, ficou macio, bem distribuído e cheio de sementes. Muito obrigada pela companhia, um grande abraço e até a próxima receita aqui no canal Alma Brasileira Vida Portuguesa.